Hello! Seja bem-vinda ou bem-vindo, né? A nossa primeira aula do capítulo 2. Finalmente saímos do capítulo 1. Estamos indo pro capítulo 2. Entre hoje e amanhã a gente já termina, tá? É mais curto. Por quê? Não vou falar o porquê ainda, porque a gente já tem aqui a questão da curiosidade. Então eu vou dar uma segurada. Então fecha aí seus olhos, nós vamos orar e vamos para essas curiosidades, porque hoje a aula tende a ser um pouquinho mais curta. Porque as últimas aulas estão sendo mais longas, né? A gente tem passado de 15 minutos, mas tá tudo bem também. Espero que eu não esteja atrapalhando você e nem o seu dia aí, tá bom? Então fecha seus olhos, nós vamos orar. Querido Deus amado Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz. Pai, que nós possamos estudar, que essas palavras possam ficar guardadas no nosso coração, que nós possamos praticá-las, colocá-las em ação, Pai. Que a nossa fé não seja morta, mas que ela seja viva. Senhor, que nós não façamos acepção de pessoas. É isso que nós te pedimos, daí já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, gente, nós vamos usar o marca-texto roxo hoje, que é o marca-texto do dinossaurinho, nesse capítulo. Então, se você quiser, né, fazer aí suas marcações assim como as minhas, fique à vontade, eu vou usar o roxo hoje. É um roxo mais, não sei se ele é mais pro lilás, ele é diferente do roxo que a gente usou. Ah, não, isso é rosa, né? É rosa, tô viajando. Então, no 2, vamos lá. Faz aí a primeira anotação, que é muito importante, é que aqui é a primeira vez, esse é o primeiro parágrafo que Tiago faz um desenvolvimento extenso sobre uma única ideia. Então ele não tá indo para cá, indo para lá nos argumentos, ele não tá falando sobre perseverança, depois vai falar sobre fé, sobre ouvir, depois sobre não sei o que. Não, diferente do capítulo 1, ele colocou aqui: estou falando nesse primeiro momento apenas sobre a acepção de pessoas. Ponto. Logo depois, vou falar sobre fé e obras. Ponto. Acabou. Vamos pro próximo. Entendeu? É a primeira vez que ele faz isso aqui. E o interessante é que quando a gente fala sobre a acepção de pessoas, ele dá 2 razões para que isso não aconteça. Então, anota aí, eu coloquei realmente como se fosse uma flechinha. Então, razões, 2 razões para não fazer acepção de pessoas. Para esse lado, eu coloquei que o tratamento preferencial é um contraste às atitudes de Deus. Então, atitudes de Deus, tá bom? Desse lado aqui. Aí você faz uma outra setinha para esse lado aqui, que é a segunda razão. A segunda razão é que Deus é contra o favoritismo. Ele é contra essa lei. A nossa lei régia, né, os 10 mandamentos, eles vão contra o favoritismo. Por quê? Porque eles exigem o amor ao próximo. Então, coloca isso aí, que isso daqui é bem importante. Então, primeira razão, contraste às atitudes de Deus. Segunda razão, contraste à lei de Deus que exige amor ao próximo. Tá bom? Simples, fácil, bem tranquilo. Agora que você já entendeu essas razões, vai ser muito mais fácil ao longo da nossa leitura. Então vai ser assim. Como crentes, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam, aí ó, começou. Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Aí, agora ele vai dar, a gente já sabe as razões, né? Agora ele vai dar um exemplo de como é tratar as pessoas com parcialidade nessa visão. Então, suponhamos que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro, com roupas finas, e um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está o seu lugar apropriado para o Senhor, e disserem ao pobre: fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado aonde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação e julgamentos com critérios errados? Olha o que ele está falando. Então, nesse sentido aqui, o que eu quero que vocês entendam
Quando a gente faz a acepção, que é ali a primeira palavra, pelo menos da minha descrição da perícope, a acepção significa receber o rosto. Como assim, Miranda? Então você vê o rosto daquela pessoa, você o recebe e o seu cérebro já começa. Não gostei da cara dessa pessoa. Acho que ela é pobre. Ou não gostei da cara dessa pessoa. Ela é negra. Ou não gostei da cara dessa pessoa. Ela é gorda. Ah, não gostei da cara dessa pessoa. Ela é muito magra. Não gostei da cara dessa pessoa. Ela parece um albino. Não gostei da cara dessa pessoa. Ela parece muito rica. Então, não é para fazer acepção de ninguém. Não interessa como a pessoa se parece. O que interessa é que a pessoa venha, que ela venha para as reuniões e que ela seja bem aceita, independente de onde ela esteja. Por quê? Por que Tiago está falando sobre isso? Porque ele está pensando em Levíticos 19, 18. Exatamente. Enquanto ele fala sobre isso aqui, ele está pensando lá em Levíticos. Vamos lá. Levíticos. Ah, que bonitinha a florzinha que deixei aqui dentro. Vamos lá. Levíticos 19. Eu vou ler o 15 e vou ler o 18. O 15 diz: não cometam injustiça, nem julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agregar os grandes, mas julguem o próximo com justiça. Ou seja, a ligação entre o versículo 4, lá do capítulo 2 de Tiago, é intimamente com Levíticos 19, versículo 15. Se você quiser colocar lá escritinho, é ótimo aqui, ó. Levítico 19, 15. Ele estava pensando nisso aqui. Mas todo o capítulo 2, do 1 até o 12, até o 13, perdão, está falando sobre o que tem aqui também no 18. Que é: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, o que está querendo dizer? Independente de quem for, você tem que amar o próximo. Você não pode fazer acepções e você não pode deixar de amá-lo. Então, o 18, versículo 18 do capítulo 19 de Levíticos, é o contexto geral do 2, do 1 até o 13. Agora, se a gente for falar sobre o contexto focado, é do versículo 4 de Levíticos 19, 15. Deu para entender? Simples aí? Beleza. E aqui diz assim: versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que os difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Então aqui ele está querendo dizer: olha, boa parte dessas pessoas ricas que estão aí, elas são as pessoas que têm difamado vocês, que têm colocado vocês nas provas, que têm perseguido vocês. Aqui ele está falando sobre perseguição. E o 8 continua: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Que é aquela remissão ali que eu falei para vocês do Levítico 19 ao 18. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se vocês não cometem adultério, mas cometem assassinato, tornam-se transgressores da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem
não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, tome cuidado como você fala com as pessoas. Tenha a intenção de um bom coração com as pessoas. Porque aqui ele está querendo dizer, olha, todo mundo vai ser julgado. Mas dependendo de como você tratar as pessoas, assim você vai ser tratado. E no julgamento não vai ser diferente. Hort, que é um teólogo muito incrível, ele usa as descrições das palavras para o entendimento melhor desses últimos versículos ali que a gente tem, do 12 e do 13. Crisi, K-R-I-S-I, significa julgamento. Então, crise, julgamento, vem para falar como um acusador diante do tribunal de Deus. E eleos, E-L-E-O-S, que significa misericórdia, permanece em pé, sem medo da resistência ou da acusação. Então, a gente tem, o julgamento das pessoas, das falas, indo no tribunal de Deus e querendo dizer que a misericórdia não é importante. Mas, na verdade, a misericórdia aqui vem e enfrenta essa acusação. Porque a misericórdia vence no tribunal. Ela triunfa sobre o juízo. Deu para entender? Que nós possamos ser misericordiosos hoje. Que nós não façamos acepção de pessoas. Dentro da igreja isso é muito forte. Ai, mas eu não fui com a cara do fulano. Não interessa. Fulano está na igreja. O fulano está ali tão doente quanto você procurando a cura. Então aceite o bem, trate o bem. Tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima aula.